Olá! Este vídeo é para você que está prestes a realizar a sua imersão em hipnose clínica comigo e tem por objetivo elevar ainda mais o seu nível de segurança, de confiança e o seu comprometimento acerca desta técnica. A hipnoterapia é um trabalho em equipe e assim como em todo trabalho feito em equipe, para que nós sejamos bem-sucedidos, é importante que nós estejamos bastante alinhados e entrosados. Este vídeo é de fundamental importância para o sucesso do seu tratamento, da sua experiência, portanto assista ele até o final, prestando bastante atenção. A hipnoterapia pode realmente ser para você uma viradinha de chave que vai permitir que você transforme toda a sua realidade. Como, Thaís? Como a hipnoterapia pode me ajudar? Imagine que todos os dias da sua vida você percorre o mesmo caminho. Imagine que todos os dias você deve sair deste ponto e chegar aqui neste outro ponto. E você só conhece este caminho. Mas à medida em que você percorre esse caminho, ele vai ficando desgastado, defasado, congestionado. Você percebe que vai ficando cada vez mais difícil trilhar este caminho, mas você não conhece um atalho. Você não conhece uma outra forma de chegar onde você deve ir todos os dias. A experiência da hipnoterapia vai te apresentar um atalho. A partir deste momento, você conhecerá uma trilha diferente, você saberá que existe uma nova forma de caminhar para chegar aonde você deve ir. Essa experiência, por si só, pega você e te coloca lá no ponto final? Não, é você mesmo que deverá caminhar para chegar até lá. A diferença é que a partir dessa experiência você pode fazer isso percorrendo um caminho diferente. A hipnoterapia te apresenta um atalho, pois permite que você ressignifique o seu passado e faça as pazes com ele, de forma que o seu passado não se projete mais nos seus dias atuais, libertando você das suas amarras mentais. Mas para que tudo isso seja possível, nós vamos trabalhar em equipe e eu vou precisar de 4 coisas de você. Primeira, eu preciso que você confie em mim, na técnica, no estado de transe que você estará. É muito comum durante a sessão as pessoas duvidarem de estar em transe hipnótico. Sabe por que isso acontece? Primeiro, porque é um estado bastante sutil. Depois, porque a pessoa que está em sofrimento está habituada a entrar no mesmo nível do estado de transe que nós vamos trabalhar durante a sessão. Lembra lá no vídeo por Talk que eu expliquei que existem várias formas de entrar em transe hipnótico e que nós fazemos isso várias vezes ao dia sem nem nos darmos conta? Quando nós estamos muito focados ou concentrados em algo, quando estamos relaxados, momentos antes de pegar no sono, entre outros. Porém, a pessoa que vem para uma sessão de hipnoterapia, ela vem por quê? Porque ela não aguenta mais lidar com um padrão de dor, de sofrimento. Logo, toda vez que você lida com a sua percepção, com a emoção e com o sentimento que existe por trás do seu sintoma, por trás da sua limitação, você se coloca exatamente no mesmo nível de transe que nós vamos trabalhar aqui durante a sessão. Tem gente que vem para avaliação e fala assim: nossa, Thaís, eu sinto uma dor emocional, né? Que parece que dói 24 horas por dia. Percebe? A pessoa passa praticamente 24 horas por dia neste estado de transe que nós vamos trabalhar, a partir das próprias emoções e sentimentos. Portanto, confie. A ressignificação acontece a partir de técnicas que fazem você se desassociar do seu ponto de vista acerca das coisas que você viveu. E isso por si só causa estranheza, causa desconforto. Você ser forçado a abrir mão do seu ponto de vista para que aí sim você possa trazer uma percepção mais positiva acerca das coisas que você viveu é no mínimo desconfortável. Durante o processo
protocolo da imersão, dá vontade de ir embora, de sair correndo, de falar, Thaís, abre a porta que eu não quero mais. Tem gente que passa da metade da sessão, tá lá bonitinho, ó, de olhinho fechado, fazendo a parte dela e fala assim, tá, eu tô fazendo tudo o que você tá mandando eu fazer, mas parece que ainda não resolveu, parece que eu ainda tô sentindo uma coisa aqui dentro. Então a palavra confia deve ser como um letreiro, como um luminoso que acende na sua mente. Confia. Lá na frente, no final do protocolo, vai chegar um momento em que tudo vai fazer sentido, que vai dar uma sensação de alívio, uma sensação de ufa, mas essa sensação pode demorar a chegar. Portanto, a qualquer instante, ai, será que eu tô em transe? Ai, será que eu tô fazendo certo? Ai, será que isso vai funcionar? Lembre-se da palavra confia, como um luminoso que acende na sua mente. Nós vamos engatar a primeira marcha nesse carrinho e nós vamos juntos até a linha de chegada. Segunda, se permita brincar, entre aspas, com a sua imaginação. Lembre-se que a hipnoterapia é um conjunto de técnicas que são transferidas para o paciente na forma de instruções. E cabe ao paciente seguir essas instruções aqui dentro, ó, da sua própria mente, através da sua imaginação. O nosso subconsciente, que é quem produz emoções e sentimentos, não é capaz de diferenciar o que é realidade do que é imaginação e nem o que é passado e futuro de presente. Portanto, tudo que nós fizermos durante a sessão, através da sua imaginação, o seu subconsciente vai tomar como verdade e assim nós vamos alterar os seus padrões de emoções negativas. E eu vou te provar isso do subconsciente não entender a diferença de realidade e imaginação. Essa é a grande, sacada da hipnoterapia. É um mecanismo natural do subconsciente que nós usamos a favor do paciente. Lá no Pre-Talk eu dou o exemplo do limão. Lembra que só de imaginar que você está escolhendo o limão, cortando o limão, cheirando, espremendo o limão, a hora que você vê, você tá assim, salivando, essa reação fisiológica do aumento da salivação acontece a partir de um estímulo, que vem da imaginação, porque na prática, cadê o limão? Outro exemplo, se você se lembrar de uma cena erótica do passado, o seu corpo físico vai produzir reações fisiológicas de excitação. E cadê a pessoa no aqui, no agora te excitando? Não existe, é somente uma lembrança, é somente uma memória, mas o seu corpo tá aí produzindo essas reações automáticas. Outro exemplo que para mim cai como uma luva, filme de cachorro. Quando eu assisto, eu sei que é uma obra de ficção, mas quando o cachorrinho tá lá sozinho, passando frio, passando fome, procurando pelo dono, eu me emociono e eu choro. Percebe que incoerente? Conscientemente eu sei que aquilo é ficção, que não corresponde à realidade. Mesmo assim, eu me emociono e choro. Por quê? A minha mente subconsciente, que é quem produz essa emoção, não entende a diferença de realidade e imaginação. Outro exemplo, a pessoa que é ansiosa e sofre por antecipação. Quem é ansioso faz as piores projeções possíveis para o futuro, não é mesmo? Essa pessoa, se ela só imaginar, supor que no futuro algo ruim pode vir a acontecer, ela já começa a produzir ali taquicardia, sudorese, a pessoa pode ter uma crise de ansiedade. E cadê essa coisa ruim acontecendo? Não existe, é somente uma suposição, percebe? Para o nosso subconsciente, que é responsável por produzir essas reações automáticas, que por mais que a gente queira, a gente não consegue controlar, tanto faz se o negócio está acontecendo de verdade ou somente na nossa imaginação. E é assim, brincando, entre aspas, com a sua imaginação, que nós vamos alterar essas reações automáticas e permitir que você reproduza reações mais positivas. Lembre-se que você estará lúcido e consciente durante toda a sessão. Pois bem, a sua mente consciente estará assistindo a sessão de camarote.
camarote e cumprindo o papel dela, que é de analisar, de julgar, de considerar, de ponderar. Então, seu subconsciente te olha trabalhando e fala: será que tá certo isso aí, né? Portanto, durante o cumprimento dessas instruções que você fará a partir da sua imaginação, o seu consciente pode fazer você ter a sensação de parecer meio ridículo ali. Se você tiver a sensação durante a sessão de que você está brincando, se permita brincar. Se der a sensação de que você está fingindo, se permita fingir. Se der a sensação de estar encenando, se permita encenar. Se der a sensação de que você está inventando, se permita inventar. Você não estará inventando, você estará acessando. A hipnoterapia é um trabalho de muita seriedade, porém, a maneira como essa técnica se desenrola pode parecer uma brincadeira. Afinal, o que é imaginar? Imaginar é fingir, é brincar, é encenar, é inventar, é fazer de conta, e daí, dane-se. Tudo que nós fizermos a partir da sua imaginação, o seu subconsciente vai tomar como verdade, como realidade, e assim nós vamos romper com as suas amarras mentais. É muito importante compreender o conceito da técnica, a grande sacada dessa ferramenta. Algumas pessoas dizem: Thaís, eu não sei se eu acredito em hipnose. Eu digo: então nem venha, porque não é uma questão de acreditar, porque não é misticismo, não é ocultismo, é ciência. A questão é entender e validar. Faz sentido isso para você? Que o seu subconsciente não entende a diferença de realidade e imaginação? Isso é muito importante para que você se permita, entre aspas, brincar com a sua imaginação. Entre aspas, porque eu te garanto, é um trabalho de muita seriedade. Terceira, eu preciso que você siga as instruções. Eu vou contar o caso de uma pessoa que eu atendi. A pessoa veio para avaliação e disse: Thaís, eu sofro de uma limitação que é assim, eu falo A e as pessoas entendem X, Y, Z. Eu não consigo me fazer compreender e as pessoas dizem que eu estou sendo estúpida, agressiva, e eu não tenho a intenção de ser agressiva nas minhas palavras, mas é o que as pessoas percebem. E aí eu fiz para ela a pergunta que não quer calar dentro deste protocolo. Ok, e como é que você se sente a partir desta limitação? E ela disse: eu me sinto incompreendida. E eu perguntei a ela: isso tá te incomodando? Nossa, muito! Tá afetando a sua vida? E ela disse: sim, pois, por exemplo, no trabalho, até quando eu preciso falar para defender ali o meu território, eu tô optando por calar, porque eu penso: não vai adiantar nada, eu vou falar e ninguém vai entender. Então, se ela estava consciente dessa limitação, se isso estava incomodando ela verdadeiramente, se ela estava disposta a se libertar disso, acabou. Esses são os pré-requisitos para que a pessoa possa ter contribuição a partir da hipnoterapia. A hipnoterapia não é somente para quem sofre da famosa tríade, depressão, pânico e ansiedade, embora seja eficiente para essas questões também, mas ela vai muito além disso. Nós podemos tratar com hipnoterapia toda e qualquer limitação que cause desconforto alto e que a pessoa esteja disposta a se libertar. Ok, então vamos investigar a causa, a origem desta tendência que essa pessoa tinha de se sentir incompreendida. O que aconteceu com essa paciente? Quando ela nasceu, ela tinha uma irmã de 10 e uma irmã de 12 anos, né? Ela era caçulinha. E quando ela tinha 10 anos de idade, o pai traiu a mãe. E de acordo com o que eu pude entender, ouvindo ela durante a sessão, quando o pai traiu a mãe e essas irmãs, que na época tinham 20 e 22 anos, tentaram poupá-la, afinal de contas ela era só uma criança. E elas começaram a fechar a porta do quarto para conversar entre elas sobre esse escândalo da traição. Não explicaram para ela o que estava acontecendo, porém, ela ficava atrás da porta ouvindo a conversa da mãe e das irmãs e ela estava entendendo
tudo o que estava acontecendo. Ela sabia por que o pai tinha saído de casa e tudo mais. Bom, fomos para a sessão, eu coloquei ela em contato com aquela sensação de incompreensão que ela acessava quando as pessoas não compreendiam o que ela queria dizer e induzi ela à regressão de memória. E aí eu falei 3, 2, 1, e você tá lá na primeira vez que você se sentiu assim. E ela começou a dizer: eu tenho 10 anos de idade, eu estou atrás da porta do quarto da minha mãe ouvindo uma conversa. Ok, e do que é que as pessoas estão falando? Da traição do meu pai. E aí, de novo, a pergunta que não quer calar dentro do protocolo da hipnoterapia. E como é que você se sente aí nessa cena, com 10 anos de idade, atrás da porta, ouvindo essa conversa? E ela disse: eu me sinto incompreendida, porque ninguém senta para conversar comigo. Percebe? A gente estava investigando a origem do padrão de incompreensão e ela foi na regressão de memória para uma cena do passado onde ela se sentiu incompreendida. Bingo! Para mim estava claro que era exatamente ali, naquela cena que nós precisávamos trabalhar, que era esse evento do passado que nós precisávamos ressignificar para ela parar de reproduzir o padrão de incompreensão na vida adulta. A pergunta que não quer calar, que eu vou fazer para você durante toda a sua sessão, é justamente essa. Como é que você se sente aí nessa cena do passado, aqui, depois de falar tudo isso para a pessoa que está na tua frente, através da sua imaginação? Nesse momento, algumas pessoas dizem: eu me sinto mal. O mal é muito genérico, não traz muita contribuição no sentido do autoconhecimento, não ajuda a gente a identificar qual é o padrão de sentimento, de percepção que a pessoa vem reproduzindo ao longo da vida. O que é o ideal a pessoa responder nessa hora? Como é que ela se sente? Eu me sinto pé da vida, eu me sinto rejeitado, eu me sinto desvalorizado, eu sinto que eu não sou importante, eu me sinto um estorvo, eu sinto que atrapalho a vida da minha mãe, eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu sinto culpa, vergonha, remorso, eu me sinto fracassado, eu me sinto um caranguejo que dá um passo para frente, 2 passos para trás e por aí vai. Infinitas possibilidades acerca da maneira como a gente se sente. Você pode manifestar isso através de sensações físicas. Eu sinto um nó na garganta, eu sinto um aperto no peito, eu sinto um calor na espinha, tanto faz, não precisa se preocupar com o nome dessa emoção, mas é importante manifestar isso de maneira que a gente consiga identificar o padrão de percepção que você vem reproduzindo. Isso traz muita contribuição no sentido do autoconhecimento. Portanto, se você começar a dizer: eu me sinto mal, eu vou estimular você a se aprofundar na descrição da maneira como você se sente. Bom, voltando a essa história que eu tô contando para vocês. Ela fez a regressão de memória, tava lá naquela cena onde ela se sentiu incompreendida atrás da porta, ouvindo a mãe e as irmãs conversarem. Nesse ponto, eu disse a ela uma instrução que é uma instrução padrão, que com certeza você vai ouvir na sua imersão. E essa instrução é mais ou menos assim: fulano, imagina que todas as pessoas envolvidas nessa cena estão aí na sua frente, na sua imaginação, e conta para elas o que aconteceu naquele dia e a forma como você se sentiu. Por que essa instrução é muito importante? Porque pessoas não contam cenas, pessoas contam histórias. E à medida em que você se permite contar como as coisas aconteceram e como você se sentiu, eu tenho oportunidade de identificar exatamente o seu padrão de percepção, porque a maneira como você conta as suas histórias, as coisas que te aconteceram, diz tudo sobre a maneira como você vem percebendo as coisas, e é justamente nisso, na percepção, que nós vamos trabalhar. Nesse ponto, algumas pessoas dizem: a pessoa sabe o que ela fez, ou então, eu já falei isso para ela na vida real. Ok, mas eu preciso ouvir você contar. É muito importante para mim e para você que você conte como especificamente as coisas aconteceram e a maneira como você se sentiu. É na hora que você se permite contar como especificamente as coisas aconteceram e você se
se sentiu que a consciência, pipoca, e essa tomada de consciência nos empodera. Bom, voltando, quando eu dei essa instrução para essa paciente, as pessoas envolvidas aí, a mãe e as irmãs estão na sua frente, conta para elas o que aconteceu aos 10 anos de idade, como você se sentiu. Essa mulher cruzou os braços, balançou o pezinho e disse: eu não vou contar nada, porque quando eu quis que alguém sentasse para conversar comigo, ninguém se deu ao trabalho de fazer isso. Então agora eu também não vou contar nada. Nessa hora eu percebi de onde vinha aquela agressividade que as pessoas percebiam na fala dela e que ela não conseguia identificar. Pois bem, eu tenho um jeitinho muito amoroso de conduzir o protocolo. Porém, se a pessoa manifesta resistência ao cumprimento das instruções, se eu precisar ter um pulso mais firme para garantir que você siga as instruções, eu também sei ter, porque o que eu quero é resultados. Nesse caso, estava claro para mim que enquanto ela não fizesse isso, que enquanto ela não ressignificasse aquele evento do passado, ela não ia alterar esses padrões de comportamento, essas tendências. E aí tem gente que fala, né, que se tiver em transe hipnótico vai ficar inconsciente, vai ficar subjugado, vai fazer o que qualquer pessoa mandar. Se fosse assim, para mim seria muito mais fácil facilitar esse protocolo, mas isso não procede, percebe? A pessoa tem total consciência do que ela está fazendo durante toda a sessão, tanto é que ela pode manifestar resistência ao cumprimento das instruções. Portanto, se em algum momento eu disser assim a você, fulano, ei, siga as instruções, é disso que eu estou dizendo. Algumas pessoas não percebem que estão desviando da instrução e eu vou ali, conduzindo, chamando a sua atenção para a importância de seguir essas instruções, para que a gente possa ter resultados lá na frente. Depois que eu bati na mesa e falei grosso com essa pessoa, ela se permitiu. Ela começou: mãe, Tata, aquela época em que o pai traiu a mãe e ele saiu de casa, vocês se trancavam no quarto para conversar sobre o ocorrido e eu ficava ali, atrás da porta, ouvindo vocês conversarem e eu me sentia assim, eu me sentia assado. Gente, ela terminou de falar, só isso. Ela só compartilhou na imaginação dela a maneira como ela se sentiu naquela cena, de toda aquela postura brava e autoritária que ela tava, ela desmontou. Ela terminou de contar o que aconteceu e ela tava assim, na cadeira. Eu digo que tem pessoas que eu vejo aqui, na hora da sessão que a pessoa vai ter resultados. Isso sem ressignificar. Percebe a importância da gente falar o jeito como a gente se sentiu a partir das coisas que a gente viveu? Portanto, fale. E quarta coisa que eu preciso de você para sermos bem-sucedidos trabalhando em equipe. E eu preciso que você fale tudo aquilo que vier na sua cabeça. Existe um ponto ótimo onde nós nos encontramos e fazemos essa experiência ser incrível para você. Daqui até aqui eu te garanto. Daqui para cá é você que vem ao meu encontro. E a postura ideal para você fazer a sua imersão é mais ou menos essa. Sei lá eu o que eu estou falando, mas eu tô falando. Veio na cabeça, deu vontade de falar, fale. Falar é o ponto onde, dali pra frente, eu não consigo mais trabalhar sozinha. Eu induzo você ao estado de transe, eu produzo estímulos na sua mente subconsciente e, inevitavelmente, a sua mente produz uma reação ao estímulo que eu vou produzir. Porém, se nesse momento você, ficar de boca fechada, não falar, desse ponto em diante eu tô assim, de mãos atadas. Dali em diante eu não consigo continuar sozinha. Eu preciso que você fale, pois esse trabalho não é um trabalho mediúnico, não sou eu que vou acessar nada na sua mente. Quem vai fazer esse acesso é você. E eu tomo consciência de qual é a reação que a sua mente produz ao estímulo que eu provoco, de acordo com aquilo que você compartilha
compartilha comigo falando. E por que é que o seu subconsciente vai produzir uma reação ao estímulo que eu vou produzir de maneira inevitável? Por que é inevitável essa reação? Porque o nosso subconsciente não pensa, ele apenas sente e reage. É igual o bicho, você cutuca e o bicho responde. Quem fica pensando assim, ó, será? É a nossa mente consciente, não é o consciente que nós vamos trabalhar. Porém, essa reação que vem inevitavelmente ao estímulo que eu vou produzir não é necessariamente visual, ok? Não necessariamente vai abrir uma tela de cinema na sua mente, você vai entender tudo a partir de imagens. Essa reação que vem do subconsciente, ela vem do sentir. Então, a sensação ali naquele momento é do tipo assim, ó, é como se... parece que, eu sinto que. Tem gente que na hora da regressão fala assim, Thaís, tá tudo preto. Eu falo, ok, ninguém falou que acendeu uma tela de cinema na sua mente. E daí? O que vem? Vem do sentir. Você vai perceber que a coisa vem, ó, na ponta da língua, vem pronto. É mais difícil segurar isso do que falar. Portanto, a instrução é, fale tudo aquilo que vier à sua mente. E importante, fale sempre a primeira coisa que passar pela sua mente. Não importa se tá certo ou se tá errado, se aconteceu daquele jeito ou não, se você tinha 5 ou 7 anos de idade, se você estava na casa da avó ou na casa da tia, ó, esses detalhes não fazem a menor diferença. Apenas confie, se permita, siga as instruções e fale tudo aquilo que passar pela sua cabeça. A primeira coisa que passar. Alguma coisa vai passar pela sua mente. Confie e verbalize. As cenas da regressão de memória são muito simples. Não necessariamente a gente vai descobrir algo grandioso que aconteceu no passado e que nós não estávamos conscientes. O que a hipnoterapia traz de contribuição não é uma descoberta acerca do que nós vivemos, acerca da cena do passado. A grande contribuição da hipnoterapia é no sentido do desdobramento dessas cenas do passado, ou seja, ela nos ajuda a perceber como foi que nós desdobramos essas cenas do passado de acordo com a nossa percepção. Então, coisas que eu ouço muito durante a regressão de memória, por exemplo, eu tô na cozinha vendo a minha mãe lavar a louça. Ok, como é que você se sente aí? Eu sinto que eu atrapalho a vida da minha mãe, eu sinto que a minha mãe seria mais feliz se eu não existisse. Ou então, eu tô na porta da cozinha aqui, vendo os meus irmãos brincarem no quintal. Como é que você se sente aí? Eu me sinto injustiçada, porque eu sou a única filha menina e a minha mãe me obriga a lavar a louça depois do almoço, enquanto os meninos vão lá fora brincar. E por aí vai. Importante, a regressão de memória não vem pronta. Nós vamos entendendo a moral da história à medida em que a gente avança no protocolo de ressignificação. Vou dar alguns exemplos para ilustrar. A pessoa veio tratar depressão. Coloquei ela em contato com o sentimento da depressão e na hora da regressão ela começou assim: eu tô na praia com meu pai. Ok, como é que você se sente aí? Eu tô muito feliz, o dia tá lindo, eu adoro estar na praia com meu pai. Aí eu olho para a pessoa, a placa do confia, ela acende para mim também. Eu falo, não, confia, Thaís, que nós vamos entender o que isso tem a ver com essa depressão. Ok, o que acontece depois? Eu achei um caramujo na areia da praia. Ok, e o que acontece depois? Eu voltei pro apartamento da praia com meu pai. Ok, e o que acontece depois? Eu coloquei o caramujo dentro de um copo com água. E o que aconteceu depois? A hora que a minha mãe viu o caramujo no copo com água, ela acabou comigo. Ela disse, menina, você é uma porca, onde já se viu trazer esse bicho nojento pra dentro de casa? Tudo que você faz é errado, você não faz nada certo, percebe? Mesmo quando a gente vai investigar um sentimento de depressão, num primeiro momento pode parecer uma cena feliz. Confia, tá tudo certo, tudo faz sentido. Apenas verbalize a primeira coisa que passar pela sua cabeça e aos pouquinhos a gente vai construindo
resumindo a moral da história. E agora eu vou contar um outro exemplo para ilustrar ainda melhor essa coisa da gente construir a regressão de memória aos poucos. Eu atendi uma mulher grávida que veio tratar fobia de sangue. Ela disse que ela precisava muito se libertar dessa fobia porque em algum momento o filho dela ia se machucar, ia sangrar, e ela queria ter condições de acolhê-lo ao invés de ter um ataque. Quando nós fizemos a regressão de memória dela, eu coloquei ela em contato com a sensação de fobia ao sangue e na regressão ela começou assim: só o que passa na minha mente é uma sandalinha de plástico que eu usava na creche. Ok. Aí eu disse a ela: imagina essa sandalinha na tua frente, a que ela te remete? A creche. Ok, pensa na creche, do que você lembra? Do recreio. Pensa no recreio, o que vem à tua mente? O parquinho. Imagina o parquinho da creche, do que você lembra? Do escorregador. Pensa no escorregador. Aí ela disse: teve uma vez que eu fui descer o escorregador da creche com a sandalinha que estava no meu pé e ela tinha uma fivela muito grande que enroscou na lateral do escorregador. E o que aconteceu depois? Eu caí de cabeça no chão. E o que aconteceu depois? A minha cabeça sangrou. Aí nessa hora achamos, né, o sangue. Ok, e o que aconteceu depois? Eu fui para o hospital com a professora tomar ponto. Ok, e o que aconteceu depois? A minha mãe não apareceu no hospital. Ok, vamos ressignificar? Instrução padrão. 3, 2, 1, a sua mãe, a pessoa envolvida na cena, tá aí na sua frente, conta para ela o que aconteceu naquele dia e como você se sentiu. Parênteses, eu sabia que o problema não era com a professora, né? Embora a professora estivesse envolvida na cena. E aí ela começou: mãe, quando eu mais precisei de você, eu não pude contar com você, porque você só pensava no seu trabalho, porque você esteve ausente nos momentos em que eu mais precisei. E aí fomos ressignificando essa relação dela com a mãe, tinha muita coisa ali com a mãe. A fobia tem muito disso. Nunca é sobre o elemento, o objeto da fobia em si. O problema sempre é sobre a consciência que aquele objeto de fobia revelou na vida da pessoa. Então, neste caso, a partir do sangue, do sangramento, essa criança percebeu pela primeira vez que quando ela mais precisasse da mãe, ela não poderia contar com ela. E por isso que a mente dela associou o sangue a uma sensação de medo. A fobia tem muito a ver com aquele mecanismo da mente subconsciente que eu explico lá no Upper Talk, que se chama a mínima ligação entre os fatos. A pessoa pega um elemento aqui, pega um elemento ali e junta uma coisa na outra. E por que eu tô contando essa história pra você? Porque na regressão de memória dela, não foi assim, 3, 2, 1, ela não falou assim: eu tô no hospital com a professora, com a cabeça sangrando pra tomar ponto e a minha mãe não aparece porque a minha mãe nunca tá quando eu mais preciso. Não é assim. Ela começou: eu pensei numa sandalinha vermelha. Percebe aonde nós chegamos? Se essa pessoa julga a sandalinha que aparece na imaginação dela, entra no julgamento, no racional, no consciente e começa: mas não tem nada a ver. O que essa sandália tem a ver com fobia de sangue? Se ela fica assim, de boca fechada, eu não teria tido condições de ajudá-la. Portanto, a regressão não vem pronta. Vêm uns elementos que num primeiro momento pode parecer que não faz sentido. Confia. Tudo faz sentido nesse momento. Confia e verbaliza tudo o que vier na sua mente. Uma vez na avaliação, um rapaz me perguntou o seguinte: eu tenho declaradamente um trauma de 10 aninhos de idade que eu sei que é uma coisa que não está bem resolvida em mim. Na hora da regressão de memória, caso seja essa cena desse evento que venha na minha mente, como eu faço para saber se é isso mesmo que eu tenho que trabalhar ou se conscientemente eu estou forçando uma situação porque eu tenho consciência deste trauma? Interessante essa pergunta, né? Pois a resposta é: se na hora da regressão de memória a primeira coisa que passar pela sua mente for essa cena do trauma que você conhece, é isso. Acabou. É a primeira coisa que vem. Confia. Não importa se você tem consciência ou não. Não é porque nós temos consciência das coisas que nós vivemos no passado que nós estamos bem resolvidos com relação a isso, que nós não temos lixo mental e emocional
manual para limpar em relação a isso, que nós não precisamos ressignificar esses eventos do passado. Lembre-se, a regressão de memória raramente permite a gente descobrir algo grandioso acerca das coisas que nós vivemos. Ela permite a gente entender os desdobramentos daquilo que nós vivemos. É aí que consiste, toda a contribuição que essa ferramenta traz. Durante a sua sessão, vai passar um monte de gente, pela sua imaginação. E eu vou pedir para que você fale diretamente com essas pessoas, com instruções do tipo assim, Então tá, a pessoa tá aí na tua frente, conta pra ela em primeira pessoa o que aconteceu e como você se sentiu. Neste momento, muitas pessoas têm a tendência de contar em terceira pessoa, como se estivesse falando pra mim. E aí as pessoas dizem coisas do tipo: ele foi muito ingrato, ela foi muito egoísta. É muito importante que você fale em primeira pessoa, diretamente para quem está na sua frente através da sua imaginação. Então o ideal é falar: mãe, você tal coisa, pai, você aquilo lá, e não assim, ela isso, ele aquilo, percebe? Isso é muito importante. É um detalhe que pode parecer que não é importante, mas é muito importante para que a sua mente subconsciente faça correspondência entre o que nós estamos trabalhando na sua imaginação e na sua realidade. Portanto, quando eu der essa instrução, fale diretamente para a pessoa em primeira pessoa e você falar ele ou ela, eu vou direcionar você, eu vou insistir para que você repita em primeira pessoa, diretamente para quem está na sua frente, na sua imaginação, pois esse é um detalhe bastante importante. Imagine que a sua mente e o seu coração são um imóvel e esse imóvel é muito valioso, porém ele ficou fechado durante muito tempo. Quando você decide abrir este imóvel, você olha para ele e fala: nossa, quanta sujeira acumulada que tem aqui, eu não vou dar conta de limpar isso aqui sozinho, eu vou contratar uma faxineira. E quando a faxineira vai até o seu imóvel, ela vai assim, de mãos abanando. Ela não leva insumos. Ela chega no seu imóvel e fala: então tá bom, me empresta o balde, a vassoura, o cloro, o detergente, a bucha, não é verdade? Então, no dia da sua imersão, é como se eu fosse a faxineira que você contratou para limpar o seu imóvel, que é o seu coração e a sua mente. E o que é que você vai precisar me emprestar para que eu possa limpar tudo isso? A sua fala. Quanto mais você falar, mais sujeira nós vamos limpar. Na hora da regressão de memória, tanto faz se a coisa aconteceu do jeito que você está trazendo na sua percepção ou não. Na verdade, tanto faz se a coisa aconteceu mesmo ou se é só a maneira como a sua mente elaborou as experiências que você viveu. Eu vou contar uma história para explicar isso melhor. Eu atendi uma menina que na avaliação contou que ela tinha um padrão que era mais ou menos assim. Ela não falava, ela guardava, calava, reprimia até um ponto em que ela explodia e ela surtava. E aí quando ela ia falar, ela se descontrolava. E ela estava já com fama de louca e surtada no trabalho, perante o parceiro dela, e nós fomos trabalhar isso. Na regressão de memória, ela foi para uma cena onde ela dizia mais ou menos assim, eu tô dentro do carro com meu pai e com a minha mãe. Tá, e como é que você tá se sentindo aí? Eu tô muito animada, eu tô muito excitada, nós estamos indo viajar. Tá, e o que acontece depois? Eu me exaltei e eu gritei dentro do carro. Tá, e o que aconteceu depois? Meu pai estacionou o carro, me pôs pra fora do carro e foi embora sem mim. Quando eu ouvi isso, eu pensei: meu Deus, e a mãe deixou? E o conselho tutelar, gente, enfim, a placa do Confia acendeu pra mim, vamos até o final. Ressignificamos ali algumas questões com o pai, só para você entender o que aconteceu. Esse pai foi pai tardiamente, ele devia ter quase 50 anos quando a menininha nasceu. Então ele tinha uma certa intolerância para o barulho, ele queria que a menininha não se exaltasse, né? Criou ela com essa tendência de reprimir as emoções. Tanto é que na regressão ela disse: eu tô muito excitada. E o que aconteceu? Eu me exaltei e o meu pai me castigou. Quando nós terminamos a sessão, ela ressignificou
ressignificou ali uma série de questões com o pai. Ela falou assim pra mim: Thaís do céu, eu não sei se isso aconteceu mesmo. Eu não sei se meu pai teve coragem de fazer isso, de me pôr pra fora do carro pra me castigar. Gente, ó, tanto faz se o pai fez isso com ela ou não. Muitas vezes essas cenas, elas trazem a maneira como a nossa mente elaborou as experiências que nós vivemos. O que foi importante a gente trabalhar ali? Ressignificar a crença que ela adquiriu no subconsciente dela de que toda vez que ela se exaltasse, ela seria castigada. Por isso que ela reprimia, porque ela não queria deixar aquela exaltação vir à tona para evitar esse castigo, porque o pai castigava, né? Até que ela não aguentava e ela explodia e ela surtava. Então, percebe? Tanto faz se aconteceu mesmo, ninguém vai investigar. Isso aqui não é uma investigação policial. Eu só quero te auxiliar a mudar essas percepções. As pessoas têm muito medo de trazer memórias falsas através da regressão de memória, mas no fundo, todas as nossas memórias são falsas. Sabe por quê? Porque o nosso subconsciente não é um cartão de memória que armazena um monte de arquivinhos em MP4, ou seja, arquivos de vídeos que correspondem a uma gravação, a uma câmera que ficou filmando as cenas que nós vivemos. O que o nosso subconsciente registra são os nossos padrões de percepção. O nosso subconsciente registra padrões de emoção e sentimento. Pessoas não contam fatos, pessoas contam histórias. Tudo que eu vou contar das coisas que eu vivi ao longo da vida, eu vou, entre aspas, distorcer da realidade nua e crua. Porque eu não vou contar aquilo de maneira absoluta, como seria uma câmera filmando, como seria um arquivinho em MP4, um arquivo de vídeo. Eu vou contar a maneira como eu percebi. Logo, todas as minhas memórias, tudo que meu subconsciente registrou na forma de emoção e sentimento é, de alguma forma, em algum nível, distorcido da realidade. Portanto, dane-se se é verdadeiro ou não, apenas se jogue, se permita, que vai valer muito a pena. Para fazer a regressão de memória, você não precisa ver nada. A reação ao estímulo vem do sentir. É como ser, parece que, eu sinto que, a coisa vem pronta, vem na ponta da língua. É mais difícil segurar aquilo do que falar. Porém, para ressignificar e para reprogramar, eu vou sim pedir para que você crie algumas cenas dentro da sua mente, através da sua imaginação. E imaginar é algo muito simples, muito fácil de fazer. Imaginar algo é pensar em algo. Por exemplo, pensa num abacaxi. Você pensou no abacaxi, você imaginou ele. É simples assim. Não existe forma correta de imaginar. Cada um imagina a sua maneira. Algumas pessoas ficam com receio de não conseguirem fazer a sessão porque dizem que tentam praticar meditação guiada e ficam lá ouvindo aquelas instruções do tipo assim: imagine que você está encostado numa árvore e que aqui do seu lado direito corre um riozinho, e a pessoa fala: nossa, eu não consigo imaginar, eu não consigo ver a árvore, eu não consigo ver o riozinho. Não importa. O que nós precisamos é de emoção. É isso que nós precisamos para que você seja bem-sucedido na sua sessão. Tanto é que é possível fazer hipnoterapia com pessoas que são cegas de nascença. Como será que uma pessoa cega de nascença imagina as coisas? Não sei, mas a maneira dela, de uma maneira que não é visual, ela imagina e ela se conecta com a sensação, percebe? Porém, se a pessoa for muda, aí não tem como. Hipnoterapia sem que a pessoa fale, não dá. Dá até para ser cego de nascença para fazer, mas mudo não. Nós vamos explorar muito a sua respiração ao longo de toda a sessão. A respiração completa e consciente é muito importante, tanto para manter você concentrado nas instruções, no cumprimento delas aqui na sua imaginação, quanto para que você possa ir percebendo as emoções e os sentimentos que você manifesta ao longo das instruções, à medida em que você cumpre com esse protocolo. Mas, via de regra, a gente não sabe respirar. Qual que é o conceito da respiração completa e consciente? Quando eu inspiro, eu encho o meu corpo de ar, e quando eu expiro,
Eu esvazio o ar do meu corpo. Durante toda a sessão eu vou dizer a você várias vezes, respira fundo, é isso, tá? Isso é muito importante, tá? Siga essa instrução. Você deverá fazer a sua sessão de olhos fechados. Por quê? Simplesmente porque isso facilita esse processo imaginatório. Se eu falar para você com os olhos abertos, imagina um Fusca azul aí na sua frente, você vai imaginar. Mas se você fechar os olhos e eu disser agora, imagina um Fusca azul na sua frente, é diferente. É só por isso. Vamos supor que aconteça de você abrir os olhos em algum momento da sessão. Feche os olhos e continue. Tem gente que fala, ai, Thaís, eu abri o olho. Fecha e continua, tá tudo certo, é só por isso, tá? Não tem ocultismo nem misticismo, os olhos fechados são só para facilitar o processo de imaginação. Você nunca será pego de surpresa. Eu sempre vou te explicar o que vai acontecer e em seguida vou te dar o comando. Por exemplo, fulano, daqui a pouquinho eu vou contar de 3 a 1 e no 1 uma cadeira vai aparecer aí na sua frente, na sua imaginação. Vamos lá? 3, 2, 1 e tem uma cadeira aí na sua frente, na sua imaginação, percebe? É muito simples, é muito intuitivo. Este protocolo conta com 2 toques, um aqui no ombro e um aqui na testa. Esses toques servem para marcar um ritmo na sessão, para criar como se fosse uma cadência, para facilitar que você cumpra as instruções. É o mesmo princípio da dança de salão. Por que na dança de salão existe a contagem? 1, 2, 3, 4. 1, 2, para que você flua melhor na música. É isso. E este toque, especificamente falando, ele se chama boinking. Existem vários artigos científicos sobre o boinking dentro da hipnose clínica. Ele cumpre um papel a mais. Ele serve, além de criar esse ritmo e essa cadência e ajudar com que você flua melhor pela sessão, ele também te ajuda a sair de um movimento mais racional, te ajuda a falar a primeira coisa que vem na cabeça. Porque quando você tá lá, ó, recebendo um estímulo desse, dá uma sensação de urgência e aí você quer falar logo para parar com aquilo e aí você acaba por dizer a primeira coisa que passa pela sua cabeça. O protocolo Omni conta com 2 toques que eu vou fazer em você, um aqui no ombro e um outro aqui na testa. E interessante você observar que este toque não dói. Você pode bater com força aqui nessa região e você vai perceber que não existe dor. Esses toques são muito importantes para criar um ritmo, como se fosse uma cadência que vai facilitar com que você cumpra as instruções. É o mesmo princípio da dança. Por que na dança existe a marcação, a contagem? 1, 2, 3, 4. Porque essa contagem, esse ritmo, essa cadência facilita você a fluir pela música. E este toque em específico é chamado de boinking. Existem vários artigos científicos sobre o boinking dentro da hipnoterapia. Ele cumpre um papel além desse de criar um ritmo e uma cadência na sessão. Quando a gente entra num processo mais racional e a pessoa começa, ai, quando será? Como será que foi? E você recebe um estímulo desse, o boinking, ele cria uma sensação de urgência, um pouco desconfortável, e esse desconforto cria uma urgência que ajuda a pessoa a falar logo de uma vez por todas a primeira coisa que passou pela cabeça dela. Quem entendeu o princípio da ferramenta, que é justamente o fato do subconsciente não entender a diferença entre realidade e imaginação, e quem entendeu a importância de, primeiro, confiar em mim, na técnica, no estado de transe que você estará. Segundo, se permitir, entre aspas, brincar com a sua imaginação, encenar, fingir, imaginar, fazer de conta, inventar. Terceiro, seguir as instruções. Não porque eu tô inconsciente, eu obedeço o que a Thaís me manda fazer, mas sim porque eu confio e eu me permito. E quarto, falar.
Tudo que passar pela cabeça não tem como dar errado. No fundo é tudo muito intuitivo e por mais que o protocolo possa ser longo, por mais que a sessão possa demorar, para quem está passando pela experiência, o tempo passa muito rápido e a gente nem percebe. Quando você chegar para sua imersão, nós vamos fazer um bate-papo, nós vamos alinhar ali alguns detalhezinhos e em seguida, antes de iniciarmos, nós vamos fazer um intervalo que eu chamo de pipi break, um intervalinho para o xixi. Isso porque, como o procedimento é longo, caso a gente consiga levar ele todo de uma vez, sem interrupções para o toalete, a gente ganha tempo. Porém, você estará lúcido e consciente durante toda a sessão. Então você vai sentir frio, vai sentir calor, vai sentir fome e você pode sentir vontade de ir ao toalete. Se isso estiver incomodando, se isso estiver te atrapalhando, tirando você da concentração do cumprimento das instruções, me avise. A gente faz uma pausa, eu vou emergir você do estado de transe, você vai ao toalete, volta, eu induzo você novamente ao estado de transe e nós continuamos do ponto onde nós paramos. Venha para sua imersão bem alimentado, pois seguir essas instruções vai consumir bastante as suas energias. Se possível, traga uma garrafinha de água e uma toalhinha de rosto. Venha com roupas confortáveis. Como a sala fica muito tempo fechada, com o ar-condicionado ligado, ela pode ficar mais fria. Portanto, se você é mais friorento ou se você vier para a imersão num dia mais frio, se for o caso, traga uma meia para colocar nos pés, venha com um casaquinho. Quanto mais confortável fisicamente você estiver, melhor, porque mais você se entrega, mais você se permite viver esta experiência. Se você fizer uso de lentes de contato no dia da imersão, o ideal é que você venha de óculos, que você deixe as lentes em casa, porque você vai passar muito tempo de olhos fechados e neste caso as lentes podem atrapalhar. Se você morar com mais alguém, vale a pena informar essa pessoa que você estará durante todo esse período com o celular desligado, passando por um procedimento terapêutico, para que a pessoa não fique preocupada com a sua ausência. Se você for de outra cidade e tiver que viajar depois da imersão para voltar para casa, traga uma fruta, uma barrinha de cereal, um lanchinho, porque você vai terminar a sua imersão bastante esgotado. É importante repor essas energias caso você vá viajar depois da imersão. Eu faço uma série de anotações durante a sessão e quando nós terminamos a imersão, eu tiro você do estado de transe, coloco você aqui de novo no estado de vigília e eu te apresento as informações mais relevantes que eu anotei, para que você possa tomar ainda mais consciência das coisas que você mesmo manifestou através do seu subconsciente durante a sessão. Se você desejar, me avise que neste momento eu posso fazer esse resumo da sessão para você depois do protocolo, gravando isso para você no WhatsApp. E aí você pode ouvir esse resumo posteriormente quando você desejar e se desejar. E para encerrar, por mais que eu não possa dar garantias de resultados, por razões que eu já expliquei anteriormente, quanto mais você escolher acreditar que sim, que esta experiência vai te ajudar, que essa experiência vai permitir que você se liberte das suas amarras mentais e que você assuma o controle da tua mente, mais resultados nós teremos. Portanto, a minha dica é: acredite, venha confiante, porque sim, vai dar certo. Muito obrigada por me assistir até aqui e eu aguardo você amanhã na sua imersão. Gratidão!